Uma boa noite para todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 16 de maio. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a nossa live sobre o profeta Isaías. Isaías, um profeta para o povo de Judá, e também profetizou algumas coisas para Israel, mas a profecia ela tem um valor eterno. Ela começou para um povo, então numa escala pequena, e ela vai crescendo uma escala, porque a partir agora, do capítulo 10, até os últimos capítulos, nós vamos ver as profecias se tornam messiânicas, se tornam apocalípticas, então tem um valor, um sentido maior, inclusive para a igreja hoje. Antes de começar, quero saudar todos vocês que estão assistindo, ainda sobre o impacto da notícia do falecimento da Júnia, aqui de São Paulo. Ficam os nossos sentimentos, as nossas orações por conforto, por consolo, principalmente da família, do pai, pastor Armando, dos filhos, Gabriel, Kairos, pastor Guilherme. Sejam abraçados por nós. Janeide, Deus abençoe vocês. Jane, todos vocês estão no nosso coração e nós carregamos vocês. Vamos nos cuidar. Às vezes essa é o que a lição aprendida. Sentiu alguma coisa, principalmente na nossa época, evita aglomerações, evita aí ficar junto com pessoas gripadas, pessoas doentes. E quando você sentir alguma coisa, não menospreze, vai lá, visite a médica, faça a consulta para ver se seu pulmão está funcionando direitinho. Vamos nos cuidar, a vida é muito preciosa e a Júlia foi muito cedo embora. Sei que a vontade de Deus prevaleceu, mas perdemos aí uma grande serva do Senhor, com um exemplo dado de personalidade, pessoa íntegra, pessoa maravilhosa, como sempre foi, uma grande valente na obra do Senhor. Bom, nós vamos continuar, e o objetivo é esse: vocês têm um exemplo e vocês têm que continuar. Nós estamos falando de Isaías, e a última aula nós falamos
sobre a corrupção das nações, dos seus líderes, e o não poder confiar na liderança, não confiar na geração corrupta que a gente vive, né? Nós vimos na aula passada o fracasso do governo humano, que não tem mais em quem confiar, né? A situação está caótica e às vezes a pergunta é o que Deus vai fazer? O que Deus faz para os seus santos, para o seu povo? Como é que Deus vai governar no meio de tanta injustiça, no meio de tanta falcatrua? E eu preciso hoje ler com vocês, eu gostaria de começar lendo o capítulo 9 de Salmos, Salmo de Davi, capítulo 9. Salmo de Davi, capítulo 9, e fala assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retroceder os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas não, são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a memória pereceu, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Eu vou ler de novo esse versículo. Deus, Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparam os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu me levantaste das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Infunde-lhes, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Meus irmãos, esse é o Salmo 9, um salmo importante para a nossa aula de hoje, porque eu quero mostrar que se levantaram as nações contra o povo de Deus, e às vezes a pergunta que nós temos que fazer e responder nessa aula é: quem é que moveu as nações? Foram as nações de si mesmo um instrumento? Ou Deus usou essas nações para corrigir, para endireitar, para admoestar ou para ensinar os seus filhos? Então, o texto base hoje é de Isaías 10 e vai até Isaías 21. Você poderia ler esse texto, Isaías 10 até Isaías 21, porque esse é o nosso texto base nas próximas aulas, no nosso ensino. É muito importante para nós, e o título é A Administração Sábia das Nações. O que nós vimos no Salmo 9
deixa eu só voltar lá só para você lembrar, no Salmo 9, no versículo 20, ele fala que infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Se você for no versículo 8 desse mesmo capítulo, no versículo 8, ele fala, ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Então, na realidade, quando nós olhamos para a Síria, ela não oprimiu Judá pelo seu próprio poder. Isso que é importante você saber, porque as armas que ela usou não passavam de vara ou de machado, serra e também de bastão. Se você ler no capítulo 10, no versículo 15 comigo, então Isaías 10, 15, você vai ver comigo, ó, Isaías 10, versículo 15, ele fala, porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Então, se você olhar ainda no versículo 24 do mesmo capítulo, ele fala, pelo que assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. E se você olhar ainda no versículo 26, um pouco mais para frente, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar e ele a levantará como fez no Egito. Então, olha o que a Bíblia está falando aqui. Tudo está nas mãos de Deus e nas suas mãos também para castigar não a Assíria, mas começar castigando o seu próprio povo. Por isso que a Assíria foi chamada por Deus, para castigar o seu próprio povo. E aí você pode olhar isso no versículo 5, capítulo 10, versículo 5. Olha o que a Bíblia fala aqui. Vou passar para vocês. Ai da Assíria, cetro da minha ira. A Síria, então, era o cetro da ira de Deus. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Isso é Deus falando. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é instrumento do meu furor. Ela, porém... se você olha no versículo 7 ainda. Versículo 7. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesmo destruir e desraigar não poucas nações. Então está falando da Assíria, que ela tinha intenção de avançar para cima das nações, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis, não é calmo como Carquemis, não é Amate como Arpade e Samaria como Damasco. Então veja que ela está citando aqui as grandes fortalezas, as grandes cidades que iam ser dominadas por eles. Por isso, tendo acabado a obra de Deus contra o seu povo, ele ia voltar e castigar, sim, a arrogância do rei da Assíria. Se você ver no versículo 12, por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda sua obra no Monte Sião, aonde o juízo começa pela casa de Deus. Então, a obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Então, a Síria ia se levantar de qualquer jeito e Deus vai usar isso como instrumento para tentar convencer o seu povo a andar na retidão e receber de novo a bênção e a herança daquela terra que foi dada a eles. Por isso que quando Deus acabou a sua obra, ele castigou a Assíria. Então, a Assíria pensava que ao remover os limites dos povos, pela sua própria arrogância e pela sua própria inteligência, se você ver aqui no versículo 13,
Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isso e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Então, se você olhar, eles realmente tinham olhos de altivez, porque eles achavam que pela própria força eles tinham removido, né, os limites de cada terra, e criando-se um território só para eles. Então, se eles agiram, eles estavam pensando que agiram de acordo com seus próprios planos. Então, na realidade, ainda tem no versículo, em Atos 17, 26, todo mundo lembra desse capítulo de Atos 17, 26, quando Paulo ele faz um discurso, né, diante daqueles gregos orgulhosos. Ele de uma só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então não foi a Síria, com seu orgulho, que iria acabar com os limites, porque os limites foram impostos por Deus. E nós vamos ver isso, que não tem como acabar com os limites, por mais arrogante e orgulhoso que são as nações, porque a gente sabe pela profecia de Naum, se você for comigo para Naum, no capítulo, acho que é 1, deixa eu ver só ver aqui, no versículo 13, Naum 1, 13, ele fala, mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles, romperei os teus laços. É isso mesmo? Porém, contra a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome, da casa dos teus deuses, terminarei as imagens de escultura e de fundição, farei o teu sepulcro, porque é vil. Então, ele não deixou nenhuma posteridade. E se você olhar aqui, no versículo 17, capítulo 10 de Isaías, capítulo 10, versículo 17, você vai ver que Deus mesmo iria estabelecer, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrace e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Então, não adianta ter orgulho, porque o Senhor viria e não deixaria nenhum limite. Se você voltar comigo para Naum, no capítulo 1, versículo 8, olha o que ele fala aqui, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Então, ainda que os inimigos se levantem e Deus aproveite dessa intenção para que possa corrigir os seus filhos quando passaram por calamidade, vão deixar de buscar outros deuses e voltar para o seu Deus, lembrando que não é um Deus estranho que cuidava deles, não era Baal e também não era outros deuses astarotes que iriam cuidar e dar a eles o pão de cada dia. Não. O juízo de Deus então veio também sobre Nínive e também não veio sem aviso. Deus, quando ele vai fazer algo, ele avisa, e nem sem um apelo do Senhor, mas o Senhor nos chama ao arrependimento, e nós lembramos que ele fez isso pelo profeta Jonas. Isso. Então lembre-se como Deus enviou Jonas à cidade para ela se convertesse dos seus pecados. No entanto, embora houvesse naquele momento um arrependimento geral, Nínive não aproveitou a oportunidade para voltar definitivamente ao Senhor. Além de tudo, castigá-la-á por causa da sua arrogância. O julgamento veio sobre ela por motivo da sua feitiçaria. E Naum, no capítulo 3, no versículo 4, olha o que a Bíblia fala aqui. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Foi por isso que Deus agiu. Ninguém pode impedir o julgamento que Deus determinou sobre a Assíria. Em Isaías 14, versículo 24,
Isaías 14, versículo 24, começa a mostrar isso. Ele diz: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? Então, o que Deus determinou sobre a Assíria não teve volta. E Moabe, como a Síria, também será castigado por motivo do seu orgulho. Isaías 16, no versículo 6. Isaías 16, no versículo 6. Ele diz: temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, a sua jactância é vã. Então, na realidade, eles morreram por causa do seu próprio orgulho. E aí, no meio de tanta pressão, o agir de Deus sobre os povos, ainda tem os remanescentes das nações e no meio das nações pagãs. E não é somente no meio de Israel, mas também as nações gentílicas tinham a promessa de Deus conservar para ele um remanescente. Se você olhar os remanescentes de Israel, em Isaías 10, versículo 20 a 23, Isaías 10, versículo 20 a 23, ele diz: acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda a terra. Se você comparar esse texto, na realidade... vamos ler mais 2 versículos. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos: povo meu que habitas em Sião, não temas a Assíria quando te ferir com vara contra ti, levantar o seu bastão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Então a gente compara esse texto com Romanos no capítulo 9, Romanos no capítulo 9, no versículo 27. Romanos 9, capítulo 20, versículo 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre toda a terra, cabalmente em breve. Como Isaías disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, íamos tornado como Sodoma e semelhante como a Gomorra. Meus irmãos, isso que Deus faz, ele sempre deixa o seu ungido, ele sempre deixa o remanescente. Então, a Assíria não tinha posteridade, mas o povo de Deus tem posteridade. E você vai olhar em Naum, no capítulo 1, no versículo 14, voltando aqui para Naum 1, versículo 14, ele diz assim: porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição farei o teu sepulcro, porque és vil. Enquanto tem os remanescentes do povo de Deus, na Assíria some-se a posteridade. De fato, o nome Assíria não está mais no nosso meio, mas os descendentes deles se converterão ao Senhor,
e adorarão a Deus junto com os egípcios. E a gente tem prova disso em Isaías 19, no versículo 23. Isaías 19, no versículo 23, ele diz: naquele dia haverá estrado do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Isso, no meio da terra. E se olhar o versículo 25, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. Oh, glória a Deus! Então, Moabe, o restante será pouco, pequeno e débil. A gente já viu isso em Isaías, no capítulo 16, versículo 14b. Isaías 16, versículo 14, a parte B. Aí fala assim: será envelhecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. A Etiópia, no capítulo 18, então Isaías, no capítulo 18, no versículo 7. Aí falando da Etiópia, Isaías, no capítulo 18, no versículo 7. É isso, versículo 7. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Então, na realidade, isso vai acontecer. E também o Egito. Deus sarará o Egito e ele se converterá ao Senhor, e Deus ouvirá as suas orações e os curará. Então, Deus, ele julga os povos por causa do orgulho. Então eu quero terminar essa aula mostrando que Deus, ele administra as nações. E às vezes nós estamos aqui pensando que tudo está acontecendo e você está falando, e a gente ouve as pessoas falando: o tempo está difícil, o mundo está uma bagunça, o mundo está terrível, e no mundo... Meus irmãos, acalma. Tudo você acha que é Satanás, tudo você acha que são os homens corruptos, você está lutando pela esquerda, ou você está lutando para a direita, você está confiando em homens, você está se sentindo traído por homens. Mas quem está no trono, que governa o universo, é Deus, que pode usar até o mal que os homens fazem, até o mal das nações a seu favor, para suscitar os descendentes, os remanescentes de todas as nações. O que mais me deixou feliz aqui é que Deus não é um Deus só de uma nação. Ele é Deus das nações. Em ti serão abençoados, Abraão, todas as nações da terra. Então, fico feliz de poder terminar aqui. Semana que vem eu quero falar um pouco sobre as profecias contra a Babilônia. E aí já vai ser um texto mais apocalíptico, meus irmãos. Vamos mostrar como que Deus vai agir na história contra a Babilônia. Nós já vimos contra a Síria e agora nós vamos ver contra a Babilônia. Quero agradecer você que ficou comigo até agora, até essa hora. Eu sei que o seu coração, talvez você não consiga entender todas as coisas, mas se tem uma coisa que você tem que entender desse texto, é que Deus governa as nações. Nada está fora do controle de Deus. Tudo que acontece aqui, seja pandemia, seja tudo, Deus usa tudo, não é Deus que criou. Quem criou foi o pecado do coração do humano. A maldade veio de Satanás e dos homens. Mas Deus usa até a maldade para despertar, não é, firmeza nos seus próprios filhos. Quero orar por vocês. Pai, abençoa a nossa igreja. Abençoa também, Senhor, as nossas vidas, nossos corações. Senhor, Tu és o bálsamo, a cura. Senhor, nos momentos de prova, no momento de perguntas, no momento de tristeza, visita o Teu povo, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu julgas as nações com equidade, porque quem está no trono, grande juiz, o nosso Deus,
e o nosso coração pertence a Ti. Nós somos esses remanescentes do Senhor. Pai, o Teu povo nunca faltará posteridade, mas as nações vão se acabar. Por mais orgulhoso que sejam os homens, por mais corrupto, por mais difícil que seja a situação do nosso país, do Brasil, Pai, venha, Senhor, mostrar à igreja a Tua grandeza, que eles possam ter olhos da fé, olhos espirituais para ver que quem governa as nossas vidas é o próprio Deus, que Tu suscita remanescentes, que Tu abençoa o Teu povo, a Tua posteridade. E em nome de Jesus, eu abençoo a vida de vocês com o dom da posteridade, com o dom de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no Seu nome. Deus abençoe você ricamente. Deus abençoe a nossa sexta-feira. Deus abençoe a escola dominical de domingo e também o culto logo mais, no domingo, às 7 horas da noite, aqui nesse mesmo canal. Eu quero te pedir, se você assistiu até aqui, se inscreva nesse canal. Nos ajude a divulgar a verdade. A internet tem tanta porcaria e tem tanta miséria. Nós estamos no meio para fazermos o que Jesus nos disse, ir de pregai. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um bom final de semana. Deixa eu ver se eu acho aqui uma música legal para nós que eu quero colocar. Deixa eu ver aqui. O que eu quero cantar? Rei do meu coração. É isso aí. É Ele que governa. Amém? Bom final de semana. Aproveite com a sua família. Abrace seus pais, sua mãe, enquanto vocês estão aí. Abrace seus filhos. Não deixe de ir para a igreja. Tem muita gente ficando em casa, disperso. Meus irmãos, nós não somos um povo de ficar em casa. Nós somos um povo para ir na casa do Senhor. Eu espero vocês domingo na igreja. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Curte aí. Deus é bom. Ele sempre vai ser bom. Be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He's my song. Yes, You are good. You're good. Oh, You are good. You're good. Oh, You are good. You're good. The King of my heart, be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He's my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is mine. Oh, sing it again. Let the King of my And you're never gonna let me down. You're